Carta aberta para Yuma af Klint. Querida Yuma, gostaria de começar lhe agradecendo por todo o seu ímpeto, sua disciplina e seu amor para com a arte, e lhe dizer que sua obra e sua história atravessaram mais de meio século e chegaram ao conhecimento do público de uma maneira sem igual. Hoje, no ano de 2021, cada pintura, cada símbolo e cada mensagem que você nos deixou é estudada e valorizada da melhor maneira possível, também com muito amor e muito carinho. Gostaria também de lhe dizer que esta é a segunda carta que escrevo para um artista desencarnado. A primeira que escrevi foi para Vincent van Gogh, um dos grandes nomes da arte moderna e que, como você, nutria uma relação ímpar para com a pintura, a arte e a relação espiritual entre as duas coisas. Van Gogh sempre foi para mim o maior de todos os pintores, até conhecer o seu trabalho. A primeira vez que vi suas pinturas, me impressionei com a delicadeza e com o cuidado com o qual elas tinham sido feitas, com os símbolos misteriosos presentes nelas e com a beleza das composições, das formas e de cada significado que encontrei ao me deparar com essas imagens. Mas o que mais me tocou foi o porquê delas existirem. A história de uma artista que dedicou toda a sua vida para produzir mais de 1.200 pinturas, e que toda essa obra era parte de uma encomenda vinda do plano astral, já me tocou profundamente. Para além disso, ouvir que essa artista sabia que nenhuma dessas obras seria vista pelo público enquanto ela fosse viva, me arrebatou de maneira que nunca mais fui o mesmo pintor. Veja, sempre foi uma questão do ser humano artista lidar com o reconhecimento e o sucesso, com a aprovação do público, do mercado de arte e da crítica. Essa foi uma das grandes questões do artista que citei anteriormente, Van Gogh. E sempre foi uma das minhas questões também. Mas assim como para Van Gogh, para você, para mim e para inúmeros outros artistas, vivos e mortos, a ideia de viver sem produzir arte é simplesmente impensável. Produzimos para existir e existimos para produzir arte. Está no cerne do nosso ser, na nossa função de mundo, na nossa troca com o universo. O que faz um artista produzir sua obra sem se preocupar em como ela vai ser vista, recebida ou julgada? Ou mesmo se preocupar com isso, mas ainda assim persistir entregue a essa missão todos os dias? A confiança de que isto é o que tem que ser feito e de que as coisas são como elas têm de ser. A fé. Não a fé religiosa, mas a fé como entrega, como confiança em si mesma, na arte, na existência, na vida e na morte, na natureza. Foi quando parei para pensar sobre isso que percebi. Por que afinal o seu trabalho não pôde ser visto e exposto na época em que você estava produzindo? O que havia por trás dessa encomenda feita a você que não deveria ser visto pela humanidade nesse momento? Hoje percebo que a resposta talvez esteja na própria pergunta. No início do século XX, muitas mudanças estavam em curso. A industrialização já havia se firmado como uma grande parte da sociedade, a velocidade das mudanças era cada vez mais violenta, a maneira como o ser humano se relacionava com o mundo mudava a cada momento, e o capitalismo e o materialismo se apresentavam como filosofias a serem espalhadas ao redor do mundo. As vanguardas tomavam o meio artístico: cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, abstracionismo, Kandinsky, Klee, Picasso, Duchamp. Os artistas se organizavam em grupos, com ideais e manifestos que explicavam os conceitos de suas obras. Manifestos que sustentavam o porquê daquele trabalho existir naquele momento, daquela maneira estética. O seu manifesto, querida Yuma, estava impresso em cores e símbolos, nos seus cadernos, nos seus relatos e nas suas pinturas, na sua dedicação em produzir uma obra tão extensa e primorosa, nas suas ações. Você viveu na mesma época que estes grandes artistas e pensadores, mas a sua obra estava presente em uma outra camada, a camada da alma. Não que alguns deles não falassem sobre isso ou trouxessem isso em seu trabalho. Jung, Kandinsky são alguns deles, mas ninguém fez o que você fez. Como seria possível apresentar todo esse trabalho e explicar para o mundo que você e suas companheiras recebiam os desenhos, símbolos e instruções para as pinturas de mestres superiores do plano astral que se apresentavam a vocês em sessões meditativas
organizadas ritualisticamente, e orientavam você nessa encomenda que consistia em registrar a existência da humanidade, seus processos de desenvolvimento, sua relação com o cosmos, com a natureza. Como explicar em forma de manifesto tudo isso? Como explicar a alma? A relação da alma com a arte? Como explicar o indizível? Numa época onde o racional era inúmeras vezes mais valorizado e estudado do que o espiritual, uma obra como a sua seria apagada e, ouso dizer, mal interpretada. Saiba que, na década de 80, seu trabalho chegou aos olhos da antroposofia, fundada por Rudolf Steiner, um dos únicos a ver seu trabalho enquanto você estava viva. E mesmo com toda essa bagagem da ciência espiritual, esse grupo de pessoas não foi capaz de se aproximar da sua obra com o devido cuidado e atenção. O que quero dizer é que a resposta para a pergunta é a mais óbvia possível. O mundo não estava pronto para receber o seu presente. A sociedade não tinha estofo para absorver o que está na sua obra. Como uma criança que escuta, fala e sabe reproduzir todas as palavras, mas ainda não as compreende, a ponto de organizá-las em um pensamento. A sociedade ainda não era capaz de compreender o quanto a espiritualidade está presente na arte e a arte na espiritualidade. Não era capaz de apreciar e receber a dádiva que é a sua história e a sua pintura. A humanidade não era capaz de sentir, porque foi isso que me aconteceu quando vi sua obra pela primeira vez, e pela segunda, terceira e todas as outras 15 vezes em que eu fui visitar a sua exposição. Eu senti a arte. Eu senti a arte de uma maneira completamente nova. Eu percebi e apreciei arte não com a minha cabeça, mas com os olhos, com a alma e com o meu coração. E tudo fez sentido. Tudo aquilo que eu pensei durante anos, que eu cogitava falar sobre quando pensava na minha pintura, tudo aquilo que até então era indizível, me tomou e me abraçou. Por isso tudo, querida amiga, por nos apresentar as 10 maiores, as pinturas para o templo, o caos primordial, pela série Átomo, a série sobre as grandes religiões do mundo, por iluminar e trilhar o caminho que incontáveis artistas irão percorrer, integrando a arte e o mundo espiritual. Por tudo isso, querida Ilma, eu agradeço humildemente a você uma vez mais, sabendo que não será a última vez. Muito obrigado, Ilma. Que a sua luz nos ajude a percorrer o nosso caminho. Salve tu, salve sua força, salve a sua bênção. Essa carta foi escrita em 2 de outubro de 2021. Eu leio ela hoje, no dia 4 de setembro de 2024. Rafael Abud Piovani, Pajé.